Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público aqui presente, senhores secretários, diretores, famílias, transporte. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, não é? Que a gente possa, cada vez mais, crescer um pouco mais. Acho que esse é o grande desafio da nossa cidade, de todas as cidades, óbvio, não é? Mas nós, como pessoas, temos esse desafio também. Então, eu quero começar. Eu aprendi também, democraticamente, alguns assuntos. É importante que nós nos manifestemos. Eu vou fazer um elogio público aqui à vereadora Ana Genesini, ao vereador Carlos Florentino, porque eu, como novo aqui nessa casa, cheguei a comentar, mas eu não sabia como usar as palavras e vocês, nobres vereadores, usaram muito bem essa palavra, que seja dado o sujeito da frase. Então, parabéns mesmo, não é? Eu me manifesto aqui como totalmente contrário a qualquer tipo de falta de respeito em qualquer nível, não é? Seja ele no setor privado, mas no setor público. Eu trabalhei muito tempo como pastoral e a gente usava uma frase lá, né? Tenho certeza que todas as religiões têm as suas dificuldades, mas a gente usava uma frase que é um exemplo assim: é difícil a gente aceitar um pecado de um padre, porque a gente convivia tanto ali na expectativa da religião. Então você tem aquela imagem, né, da boa pessoa como aquele que vai te trazer um bom exemplo. Então eu me manifesto aqui publicamente que eu sou totalmente contrário. Então que nós possamos dar o nome realmente. Se é de fato uma suspeita ou de fato existe algum detalhamento, que seja dado esse nome. Então que a gente seja sempre claro nesse sentido, para que a gente não tenha essa sensação, que a gente cai nessa armadilha, não é? Atacou o vereador X, eu sou a favor, tem que ouvir isso mesmo. Atacou o vereador Y, agora não. Então, que a gente possa virar essa página. A cidade precisa de tanta coisa como necessidade da população, que a gente escape dessa armadilha, não é? Então, aqui eu quero publicamente dizer uma frase que Santa Teresa d'Ávila usava muito, que a verdade, ela padece, mas ela não perece. A verdade aparece. Então, que a gente possa trabalhar. A resposta é trabalho. Trabalho, 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 que a consequência da democracia, por pior que ela possa estar, não é? Eu sinto isso muito nos jovens, a gente não pode perder esse argumento que a democracia ainda é a única saída para o nosso país, né? Faço essa introdução agradecendo a participação de todos os vereadores na moção que a gente trabalhou e que foi discutida com todos os pares dessa casa, para a gente escapar também dessa armadilha. Volto a falar essa mesma frase, de achar que o trabalho escravo está lá, de fato, só nas fazendas do Goiás, dos grandes coronéis, não é? Nas fazendas lá da Amazônia, tantas pessoas que não sabem nem quais são os seus direitos. Então, o que eu acredito que a gente deva fazer, e até como trabalho de vereador, esclarecer as pessoas aqui do município, para que a gente, de fato, enxergue o que é um problema, não é? Eu enxergo a participação popular como melhor do que um tempo atrás, não é? As pessoas têm participado mais, não significa que é com uma qualidade. Eu, na minha humilde contribuição, a gente tem que entender que a população só reclama quando ela precisa de alguma coisa para o seu próprio benefício. Isso é assim, eu trabalho há 22 anos com autopeça, já tive reuniões desde com o diretor sul-americano de grandes multinacionais até o mais simples do porteiro que nos recebia nessas indústrias. A partir do momento que ele consegue enxergar que quando ele luta por um bem maior, esse eu acredito que é a grande intenção e a grande função se a gente conseguir fazer para a cidade. Mas eu estou muito em cima do muro aqui, vou muito objetivo, senão fica muito teórico, né? Então, bem objetivamente, quero dar aqui os parabéns ao promotor Dr. Rogério Sanches pela iniciativa dessa reunião de uma equipe multidisciplinar. As pessoas nos perguntaram e a gente tem que entender qual que é a intenção do que eu entendi da proposta do promotor. Que, de fato, a gente saia com um plano de ação concreto, com várias pessoas de opiniões diferentes, carreiras diferentes, necessidades diferentes, e aí, em comum acordo, a gente chegue numa solução. Vou registrar aqui o que foi a minha manifestação da quinta, porque eu ainda acredito que a gente possa contribuir para que esse grupo funcione. Primeiro, claramente, a gente precisa pensar numa ação de contenção,
que a gente usa num termo ali de qualidade. O que seria uma ação de contenção? Esse grupo ele pode ser maravilhoso e a gente pode ter uma política para a cidade de uma saúde pública melhor do mundo, mas pode sair daqui a 2050. Então a gente precisa analisar os nossos erros. E aqui foi dada a oportunidade para o senhor prefeito se manifestar, o senhor secretário se manifestar, e é necessário, eu volto a bater nessa tecla, se a gente não assumir os nossos erros, a gente corre um grande risco de não conseguir solucionar esses pequenos erros para algumas pessoas, grandes erros para aquele que está usando a saúde pública. E o que eu enxergo como um grande erro? A falta clara de planejamento. Se o planejamento pressupõe um objetivo, e o objetivo era a mudança do atendimento da UPA e do PA, era necessário que tivesse sido feito, no mínimo, um exercício. A teoria da qualidade, a teoria da melhoria contínua, a teoria do grupo disciplinar, que eu acredito que eu entendi qual que é a grande intenção do Dr. Rogério, para que a gente saia dessa mesmice, saia dessa arapuca de que a gente não consegue solucionar, era necessário ter sido analisado com todas as pessoas diretamente envolvidas na saúde pública. Sejam os funcionários, seja a população, seja o secretário. É importante, eu não consigo acreditar que não tem uma pessoa nessa cidade que não possa contribuir para uma saúde pública melhor. E aí a gente tem que fazer rapidamente essa análise. Se as pessoas reivindicaram, a Procuradoria deu uma indicação. A gente percebeu que os funcionários estavam incomodados com essa mudança. Dá um passo atrás, analisa, fala assim, olha, meu planejamento não foi bem feito. E não adianta querer convencer o vereador Sandro Rebeca. O vereador Paulinho até comentou, né? Essa semana parece que trocaram as lâmpadas na Planalto. Não trocaram as lâmpadas, simples assim. Não é para me convencer, não é porque a moção é de urgência. E saibam, nobres visitantes, nessa casa de vocês, aqueles que nos escutam pela internet, eu só estou fazendo moção de urgência depois que eu já fiz a indicação uma vez, eu fiz a indicação a segunda vez, e as pessoas continuam não limpando o bueiro. Vai chover daqui a pouco. E aí o que vai acontecer? Ó vida, ó céus, ó azar. Podia ter limpado o bueiro. Então a contribuição que a gente está fazendo é bem prática. Eu sou um cara da ação contínua, que eu quero aprender. E eu aprendi muito na quinta-feira. Um outro ponto que eu quero destacar da reunião, me falha a memória qual das pessoas que estavam ali representando os órgãos que trabalham com saúde pública, mas ela foi muito feliz, como ela disse assim, me incomoda a gente não analisar uma possibilidade de manter o prédio da UPA logisticamente como uma função ótima para a saúde da cidade, por alguns motivos que ela citou. Primeiro, a gente tem um laboratório que foi há pouco tempo construído. E aí a gente vai deixar de usar esse laboratório depois das 19 horas. E essa medicação, esse teste, não é? E aqui está gravado, de fato, gerou uma inconsistência ali da falta de informação. Mas esse laboratório, ele não vai mais atuar, de fato, depois das 19 horas? Então, se a gente não vai atuar o laboratório, não vai fazer esse exame, você vai ter que comprar esse exame. E aí é mais dinheiro público. Ela deu uma outra dica de logística. Na necessidade da urgência, principalmente no pronto-socorro, na questão do 192, estar do lado da Guarda Civil, estar do lado do Corpo de Bombeiros, isso é uma grande vantagem para que, de fato, a saúde pública seja rápida. No combate a incêndio, os especialistas eles dizem que nós temos de 3 a 5 minutos somente para combater o incêndio. Qualquer brigada de incêndio, qualquer treinamento de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, são 5 minutos para você recuperar um prédio que está ali sofrendo a questão do incêndio, não é? Eu não conheço a teoria da questão da saúde, mas eu acredito que não pode ser mais do que isso para um infarto, por exemplo. Então, quando a gente fez as reivindicações, e eu falo aqui pelo meu mandato, quando eu trouxe aqui todas as sugestões, é simplesmente porque eu não enxerguei nenhum tipo de planejamento coerente. E o planejamento coerente, volto a dizer, não é para me convencer, mas no dia 6, 19 horas, Santa Casa não estava preparada. Difícil da gente fazer esse exercício. Então, eu quero aqui, de fato, dar a minha contribuição. No final, a gente conversou um pouquinho com o promotor e eu fiquei feliz porque a representatividade ela é importante para a cidade. Eu coloquei
as minhas sugestões. Eu acredito que esse grupo funciona se tiver começo, meio e fim. É plano de ação, de fato. Olha, para daqui de uma semana a gente vai fazer isso, com a opinião de todo mundo. Você não precisa todas as vezes ganhar a discussão, mas a gente precisa, sim, todas as vezes ouvir as outras pessoas. Essa necessidade de ganhar essa situação. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu estava passando aqui na Planalto, e aí eu fiquei pensando, a gente cai em tentação, talvez, né, de usar a rede social. Eu falei, não, eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu presenciei, Sandro, Rebeca, vereador, e eu vou preservar o comércio ali, que não tem culpa nenhuma, mas um carro da prefeitura, vou enviar através, não sei se é indicação, a foto mesmo, que é possível rastrear quem era o bendito, que às 15h de uma sexta-feira, com o carro da prefeitura parado numa vaga de idoso. E aí vai ficar bravo comigo, que a gente está reivindicando? Vai ficar bravo com a população? Que covardia quando a gente usa a generalização. Assim como é covarde generalizar, achar que todo mundo da prefeitura não trabalha, é uma mentira isso. É óbvio que tem muita gente do bem. E quem é do bem, que de fato faça algo a mais para a gente tirar a cidade da situação que a gente está vivendo. Como também achar que todo mundo é contra a cidade, porque você traz uma denúncia dessa. Não, a gente precisa de ação prática. Então, eu acredito que esse grupo pode funcionar. Eu trouxe aqui só por curiosidade, né, eu vou falar só desse tema hoje. Em 2010, eu estive presente nessa casa. Nem imaginava, eu acho, acho que já tinha um envolvimento com a política. Mas o MCCE, para quem não se lembra, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Ele trazia já, depois eu vou disponibilizar na internet para ficar fácil a visualização, ele já dizia ali, uma das cartilhas, ele dizia o seguinte: não há troca quando a sua saúde está em jogo. Então, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos. A gente escapar também da tentação de achar que o número é a solução de tudo. Eu sou apaixonado por número pela minha formação. Né? A nossa formação de exatas faz com que muitas vezes nós enxerguemos ali só uma solução prática. Mas eu quero crer que a solução social, a solução verdadeira, é ouvir a população. Então, como é que a gente pode não cobrar um planejamento diante do primeiro passo dos direitos da saúde? Todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e organização, direito a ter um atendimento com qualidade, direito a um tratamento humanizado, etc, etc. É necessário que a gente faça esse algo a mais. E o algo a mais é cada um de escapar dessa tentação de achar que o outro é o seu problema. O problema somos nós mesmos, não é? E dentro dessa sugestão, eu já coloco aqui a minha expectativa para que o grupo funcione bem, que cada um de nós, com o seu representante ali no grupo, né, para as pessoas que ainda não estão sabendo, então os representantes mais conhecidos ali, está o senhor secretário de saúde, o secretário de finanças, né, o Zé Luiz Bernegossi, dessa casa, o vereador Edu Gelme, vereadora Ana, os representantes da população, os médicos, os enfermeiros, que cada um de nós leve essas sugestões para que essa mudança aconteça. Mas até lá, a gente não pode deixar a saúde para escanteio, porque a saúde ela é prática, ela é urgente. Então, a minha contribuição é, de fato, apresentar para o grupo uma proposta diferente para que esse método de melhoria funcione. Não é simples assim. E, para terminar, eu quero só deixar nesse último minuto 2 pensamentos. Né? O primeiro, eu recebi a ligação do senhor secretário hoje de transporte, eu entendi, escutei a justificativa dele para a reunião acontecer no mesmo horário sobre o transporte coletivo, mas eu coloquei a minha não é nem indignação, mas é a minha tristeza mesmo, não é? Se a gente quer, de fato, fazer esse exercício de que as pessoas participem, é necessário que não seja confrontado os horários. Fiz o elogio, porque cada vez que a gente faz uma reunião para que a população participe durante a parte da manhã ou à tarde, a gente acaba, de fato, diminuindo a possibilidade de participação. Então, o elogio que o horário foi muito bom, mas o dia não foi bom. Então, que a gente faça esse exercício, cada um de nós, seja em cada secretaria, seja aqui na Câmara dos Vereadores e na própria população. O que eu vou fazer a mais para poder ajudar a nossa cidade de Vinhedo? Fiquem com Deus por essa noite, ação.